Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Todos, acredito eu, que tiveram um bom final de semana. Eu aproveitei para descansar um pouquinho nesse final de semana e sair um pouco dessa quarentena. Já há alguns meses em casa, trancado, fechado. Aproveitei para dar uma volta na casa apenas de um amigo, tá? Então não teve aglomeração. Bom, então nós vamos retomar o nosso conteúdo, e conforme nós comentamos na última sexta-feira, hoje nós vamos fazer apenas um tira-dúvida, tá? Então, as pessoas que já fizeram alguma prática dentro do Inkscape devem estar com algumas dúvidas, isso é normal, e nós pedimos, inclusive, uma atividade, que vocês fizessem um organograma da instituição de vocês, e que essa atividade fosse entregue amanhã através do Classroom. Nós já, inclusive, postamos a atividade lá. Então, vocês vão colocar quem é o diretor, quem é o superior maior da instituição, depois colocar as caixinhas do organograma de quem está mais abaixo, de acordo com as funções. Pode colocar logo da instituição, pode pintar, colocar mais algumas informações e anexar lá em atividade no Classroom. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas que porventura vocês tenham. Eu vou comentar só mais alguns poucos detalhes para cobrir um pouco mais nosso conteúdo. E vou começar com esses detalhes. Vamos aqui compartilhar a tela. Nós temos 42 pessoas, essa aula ficou como opcional para hoje, porque algumas pessoas também não têm tanto interesse pelo Inkscape, isso é normal. E aquelas que gostaram muito, que querem aprofundar, tem vários vídeos na internet que auxiliam nisso, e como eu já falei, acho que vale a pena investir tempo no Inkscape. E outros também não vão participar da aula, porque ainda não conseguiram baixar e fazer a prática, vão fazer isso de hoje para amanhã, e essa aula vai ficar gravada. Então, aquilo que a gente colocar aqui como dúvida, que vai ser trabalhado, nós vamos mostrar como resolver essas dúvidas. Quem estiver assistindo essa aula gravada pode, então, ir fazendo a prática com o Inkscape e assistindo isso que a gente vai falar, certo? Vamos lá, então, compartilhar aqui a tela inteira. Pronto, compartilhada a tela. Eu queria falar mais um pouquinho a respeito de vetorização ou rasterização de imagem. Deixa eu voltar aqui, pronto. Vetorização ou rasterização de bitmap ou de imagem, mostrando para vocês uma possibilidade. Tá? Então, eu vou voltar para cá, para a minha apresentação aqui via câmera, parar a minha apresentação de tela. E nós vamos fazer um desenho mais simples possível, à mão, num papel, e mostrar como levar esse desenho para o Inkscape, onde você pode editá-lo. Então, vou pegar aqui uma folha de papel, A4, e vamos pensar aqui em algo muito simples. Aquele velho desenho, uma casinha com uma árvore e uma pessoa do lado. Tá, então, vou desenhar aqui essa casa. Deixa eu aceitar aqui as pessoas. Fazer um sol também aqui. Pronto. Então, um desenho mais simples possível. Olha, observem. Certo? E vamos fazer agora o seguinte. Vou pegar aqui meu celular, bater a foto dessa imagem e mandar, então, para o meu computador. Eu posso fazer isso, por exemplo, através de e-mail, através do Google Drive ou através do WhatsApp.
Eu vou fazer através do WhatsApp, porque é uma ferramenta que sempre está à mão, sempre muito fácil. Eu vou abrir aqui o WhatsApp da minha esposa, como se eu fosse mandar uma cartinha de amor para ela, mas na verdade vou mandar essa figura, vou fotografar essa figura, só vou pegar um pouquinho mais de luz aqui, só um minutinho, só ajustar aqui a luz. O ideal é que você faça isso num local com mais luz, por exemplo, agora de dia, que faça isso próximo de uma janela, onde a incidência dos raios solares é bem maior. Aqui a gente está num local um pouco mais fechado, mas vamos fazer mesmo assim. Só um minutinho. Pronto. Mandei aqui. Certo? Então, mandei, que não sei se dá para ver, dá. Então, mandei essa imagem pelo WhatsApp. Pronto, dá para ver agora. Mandei a mensagem pelo WhatsApp. Então, com a mensagem no WhatsApp, eu vou aqui no meu WhatsApp web, que vocês devem conhecer. Quem não conhece, é interessante dar uma pesquisada, como trabalhar com o WhatsApp no computador. Eu baixei aqui no meu computador, está na pasta de downloads. Agora eu vou exibir a minha tela completa. Apresentar, tela completa, pronto. Vou abrir aqui deixa eu só terminar de exibir a tela. Pronto, tela sendo exibida. Vou aqui no meu Inkscape. Vou em arquivo, importar, clip art, ou importar imagem, certo? Melhor aqui, desculpem. Aqui é importar imagem, que é o Ctrl I, eu normalmente faço direto. Deixa eu clicar aqui, eu aperto Ctrl I, ele abre aqui essa caixa de diálogo para que eu possa dizer qual arquivo eu quero importar. Então, eu vou importar este arquivo aqui, que é a nossa casinha. Ok, pronto, tá aqui. A casa, a árvore, o sol e um bonequinho. São figuras mais simples possíveis. Tá? Eu não sou desenhista, nunca consegui desenhar muita coisa. Eu vou fazer o processo aqui, mas eu queria ressaltar para vocês que essa imagem pode ir, por exemplo, para o Photoshop ou para um GIMP, onde você pode melhorar esse fundo branco, ressaltar um pouco essas cores pretas. Isso facilitaria um pouco mais esse processo. Mas eu vou fazer da forma como está aqui, para que a gente venha ganhar tempo. Vou colocar aqui dentro da minha área de trabalho, pegar aqui nas alças, aumentar, diminuir, ficou aqui dentro da minha área de trabalho. Deixa eu só ouvir um alô de vocês, se está dando para ver a tela. Está dando para ver certinho? Só alguém dá um alô aí para a gente. Tá, sim, professor. Tudo certo. Beleza, então vamos no seguinte. Então, vou dar aqui um zoom na minha tela, aqui na minha área de trabalho. Venho aqui em converter, ou melhor, vetorizar bitmap, que vai converter, então, para aquilo que a gente já falou, para nodos, para caminho. E posso, por exemplo, colocar detecção de bordas, seria uma opção. Deixa eu colocar aqui. Vou selecionar aqui a imagem. Só um minutinho, pronto. Selecionei a imagem. Detecção de bordas, que é uma boa opção para este caso, e vou dar um OK. Feito isso, olha o que eu tenho. Eu tenho a minha casinha com o meu sol, com a minha árvore agora, que passam a ser uma figura vetorial. Tá? Então, se eu tiver algum outro objeto aqui, deixa eu colocar esse objeto aqui que eu fiz, que é uma elipse, colocar para trás. Então, se eu tenho algum outro objeto, então essa figura que a gente trouxe, ela fica aqui com uma transparência, com um fundo transparente. Certinho? Bom, então vou deletar aqui essa minha elipse e mostrar para vocês que quando eu clico no editor de nodo, bem aqui à esquerda, abaixo dessa setinha, aqui em editor de nodos, e clico em cima da minha figura, olha só o que eu tenho. Eu tenho a minha figura como sendo um conjunto de nodos
que estão em caminhos. Tá? Então, eu posso fazer aqui pequenas intervenções. Eu vou dar um zoom e fazer pequenas intervenções. Eu posso, por exemplo, aumentar aqui essa pupila, certo? Então, faço intervenções aqui variadas. Aí vai de acordo com o artista que vai trabalhar. Eu posso, por exemplo, tirar essa pupila aqui, esse fundo de olho, clicando aqui em um nodo e clicando em deletar. Olha só, eu estou deletando nodo a nodo. Deletando nodo a nodo, eu tirei essa parte, essa circunferência mais interna do olho. Então, eu posso fazer pequenos ajustes e, de repente, criar um personagem. Tá? Então, vocês lembram aqueles personagens que existem por aí, Smilinguido, ou personagens mais antigos, como, por exemplo, Turma da Mônica e tal. Então, o pessoal normalmente trabalha já dessa forma, com vetorização. Então, daqui fica mais fácil, porque se você extrai um determinado elemento daqui, você pode fazer uma duplicação com muita facilidade. Vou tirar aqui o zoom e mostrar para vocês isso. Vamos imaginar que você queira fazer uma cena, tá? Então, pegar esta imagem, duplicar ela aqui, vou tirar aqui o zoom, vejam só, duplicar aqui em +3, certo? E nesta primeira imagem, digamos que você queira que aqui a perna do personagem, ela esteja mais para cima. Aí precisaria aqui de tempo e uma certa habilidade, a gente não vai conseguir isso aqui em 2 minutos, tá? Mas você faz uma pequena alteração aqui, uma pequena intervenção na perna do teu personagem e deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, opa, para cá, esse vem para cá. Pronto. Para cá agora, espera aí só um minutinho. Então, você faz aqui uma pequena intervenção na perna do teu personagem, e você vê que no quadro 1, ele está com a perna assim, a gente fez aqui qualquer coisa, no quadro 2, ele já está com a perna diferente, tá? Então, você pode até levar isso para vídeo e fazer uma animação, sem nenhum problema, tá? Então, você pode conseguir bastante coisa animando esse tipo de imagem. Bom, vamos também, deixa eu só aceitar aqui alguém que está entrando, vamos também ver uma outra possibilidade com essa imagem que está vazada. Vejam que ela está vazada, ó, que fica até uma em cima da outra. Observam isso? Eu posso, por exemplo, pegar aqui um determinado retângulo e colocar essa imagem em cima. Vou colocar o retângulo para baixo, pronto, ficou aqui embaixo. Vou marcar essa minha figura aqui como branco e posso selecionar essa imagem que eu fiz, selecionar o retângulo, clicar aqui em caminho divisão, vou tirar aqui o zoom, tirar o quadrado, olha o que eu tenho, tá? Então, eu já posso dar cor à minha casinha, posso dar cor aqui ao meu boneco, dar cor ao meu sol, aí começa a aflorar a criatividade de cada um, certo? Aí eu posso colocar a minha árvore aqui com um verde. Pronto. Então, começo a colocar aqui algumas cores. Vamos botar aqui um vermelho. Então, isso aqui nós temos como nodos. Professor, mas não ficou assim um azul. Observem que, sim, ficou um azul, por quê? Porque ele está entendendo que aqui é uma borda, certo? Vou clicar bem aqui, editor de nodo, olha só. Aqui é uma borda, e dentro dessa borda existe um preenchimento. Tá? Então, aí você trabalha aqui, tirando nodos, colocando nodos, aí você começa a gastar um certo tempo com isso, e trabalhando desenhos, pode trabalhar personagens, você cria um personagem para as suas aulas, por exemplo, você pode fazer animações de vídeo,
Amanhã a gente até pode falar assim muito rapidamente como é que a gente poderia fazer uma animação de vídeo, pegando então uma imagem desse tipo e colocando um certo movimento com uma mudança de um quadro para outro. Beleza, então. Vamos aqui falar mais uma coisa, que é o seguinte: como é que eu posso exportar essa minha imagem para o Classroom? Olha só, aqui eu estou conseguindo até tirar o telhado da casa, tiro a janela. Então, como é que eu posso exportar vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Como é que eu posso exportar uma imagem dessa para o Classroom, para o Word, alguma coisa do tipo? Eu, com o cursor aqui, que é essa setinha branca, eu posso selecionar a imagem e clicar em Ctrl Shift E, que é o mesmo que vi aqui no meu menu, clicar em arquivo, exportar imagem BNP, PNG, desculpa. Então, eu digo aqui em qual caminho eu quero colocar essa imagem que eu estou exportando. Digamos que eu queira exportar aqui com o nome de casa. Então, botei aqui, casa. Tá? Clico em exportar. Aqui eu defino, nesse local, eu defino a quantidade de pixel que essa figura vai ter. 900, por exemplo, é muito. Vou colocar um número menor, como 300 pixels. Preciso de tanto, porque vou ocupar muito espaço de memória de uma maneira desnecessária. Tá? Então, se eu vier bem aqui no Word, estou abrindo aqui agora, fiz a exportação, eu venho aqui no Word, coloco inserir figura, você pode fazer isso também lá no Google Docs, e eu venho aqui em Arthur, onde eu coloquei casa PNG, e coloco abrir, está aqui minha figura no Word. Tá? Então, eu posso digitar meu texto no Word e colocar a minha figura. Da mesma maneira, eu posso levar para o Google Forms, posso levar para o Classroom. No Classroom, você vai apenas fazer anexar a figura PNG, se for, por exemplo, para anexar em uma atividade. Se for a criação de uma atividade, você coloca também como anexar. Então, no Classroom, você vai na opção anexar. Tem aqui, opa, tem alguém aqui pedindo para entrar na sala. Então, vamos aqui no Classroom. Eu venho aqui em ferramentas informáticas para aprendizagem remota. Eu posso compartilhar aqui no mural, simplesmente clicando aqui em falar alguma coisa e adicionar, anexar aqui como arquivo. Estou clicando aqui em arquivo, faço o upload daquela figura que eu gerei, tá nessa pasta aqui, Arthur, casa. Pronto, faço o upload. Então, veio para cá. Eu posso também clicar aqui quando eu for fazer uma atividade. Vou botar só aqui teste. Viu que eu botasse alguma coisa. Pronto. Teste. Eu posso vir aqui em atividade, criar uma atividade, e da mesma forma, teste, e tem em adicionar arquivo. Pronto. Então, está aqui, vou publicar essa minha atividade de teste, ninguém vai precisar anexar nada, tá? Então, é só para mostrar para vocês que vocês podem levar uma imagem para o mural, levar uma imagem também para, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, pronto, levar uma imagem para uma atividade com muita facilidade. Para o caso do Google Forms, mesma coisa, deixa eu ver aqui, Forms, aqui, formulário, clicar nesse mais, que é um novo formulário, eu venho aqui construir a minha pergunta e coloco qual a imagem, ou qual imagem representa a independência
de tal país. Então, você pode vir aqui em opção, clica nessa parte aqui do lado da opção, em imagem, e você vem aqui em downloads. Cadê? Deixa eu só procurar aqui dentro do meu computador, achei, aqui casa, pronto. Aí você faz o upload, e vem aqui e coloca isso como opção, tá? Então, você pode colocar o quadro de José da Silva. Aí a pessoa vê o quadro, vê alguma descrição a respeito do quadro, marca como sendo opção. Ou você pode também colocar na tua questão essa imagem. Tá? Então, mostrei como você pegar uma imagem feita à mão, levar para o Inkscape, fazer a vetorização, pegar essa imagem, exportar. Essa imagem exportada no formato PNG, você pode levar para o Google Forms, você pode levar para o Google Docs, assim como você pode levar para o Word. Você pode ainda levar uma imagem, ou abrir uma imagem no GIMP, que é o mesmo Photoshop, que eu vou mostrar bem aqui para vocês. Aqui, nas minhas ferramentas do meu computador, à esquerda, nós temos o editor de imagens GIMP. Eu vou abrir esse editor de imagens GIMP. A ideia não é que vocês venham ficar peritos em GIMP ou Photoshop, mas é ter essa habilidade de abrir essa ferramenta para, por exemplo, ajustar uma cor. Se eu vier aqui em abrir arquivo e pegar esse arquivo que nós tiramos foto, que construímos e tiramos a foto, eu posso, deixa eu só clicar aqui em caixa de ferramentas, eu posso, por exemplo, fazer algumas coisas do tipo, só selecionar a casa, e aí, aqui, melhor, pronto, só selecionar a casa, dou 2 cliques, então a minha imagem reduz para apenas alguma parte, eu vou dar Ctrl Z para voltar, ou eu posso só selecionar aqui o sol, dou 2 cliques, e seleciono só o sol, tá? Então, assim eu posso salvar no formato JPEG, no formato PNG, apenas o sol. Eu posso ainda, eu tenho algumas possibilidades, eu posso ainda rotacionar essa figura, eu posso ajustar cores dessa figura, deixa eu trabalhar aqui com cores, por exemplo, em curvas, olha só o que eu posso fazer. Eu posso pegar a parte da casa e ressaltar o fundo branco. Da mesma forma, eu ressalto a parte preta. Estão observando? Olha aí que eu consegui. Tá? Então, eu venho aqui em Ctrl Shift E para exportar essa imagem. Posso exportar ela para o mesmo nome que eu tenho aqui, ou você pode criar um novo nome. Posso diminuir o tamanho. Se eu vier aqui no meu Inkscape, eu vou vir para uma parte aqui em branco, eu posso clicar em Ctrl I, que é importar a figura, e já trazer aquela minha figura com aquela pequena alteração. Poderia ter ressaltado esse branco na imagem toda, mas eu ressaltei apenas numa pequena parte da imagem, e uma vez que eu ressaltei essa parte aqui, mais preta, que é a borda, fica mais fácil para eu poder fazer a vetorização, inclusive. Certinho? Então, muitas possibilidades vocês vão ter com essas ferramentas. Deixa eu só deletar aqui. Aliás, vou deixar para mostrar uma coisa aqui para vocês. Imagina que você esteja trabalhando com uma figura desse tipo aqui, colorida, onde eu vou fazer esse retângulo, colocar com um pano de fundo, ou background dessa figura, coloquei para trás, vou dar aqui uma cor, por exemplo, um azulzinho, vamos fazer um azul um pouquinho diferente, deixa eu só clicar aqui em preenchimento, vai abrir essa caixa de diálogo, pronto, vou colocar um azul bem discreto, vou dar um zoom. Então, imagina que você queira trabalhar com essa imagem tendo um background. Esse background poderia ser, por exemplo, o mar, poderia ser o céu, alguma coisa do tipo. Então, você tem aqui o céu, vou dar aqui um degradê, aproveitar aqui a oportunidade, a gente faz aqui um degradê, clico aqui no editor de nodos,
e faço um degradê desse tipo. Olha que coisa legal. A gente fez aqui um céu, né? Pronto. Então, quando você já definiu o seu background, já definiu o seu pano de fundo, aí você fica clicando sem querer nele. Eu quero clicar, por exemplo, em cima da árvore, puxar, mas sem querer eu cliquei em cima do background. Não, eu quero deixar ele fixo. Aí eu quero fazer um grande painel, mas que esse fundo fique todo o tempo fixo. Então, eu posso clicar nesse meu retângulo, clicar aqui em objeto, vir aqui na opção que é, deixa eu só achar aqui, pronto, vou voltar. Clicar aqui em objeto, clicar na opção propriedades do objeto, e tem aqui um marcador que é bloquear. Aplico. Então, esse meu objeto eu não consigo mais selecionar. Então, eu estou clicando e tentando puxar, eu não consigo mais. Tá? Então, ele ficou bloqueado. Olha só, fica bloqueado. Então, fica como um fundo mesmo para eu trabalhar em cima com as outras imagens. Certo? Se eu quiser desbloquear, aí eu venho na opção objetos, aqui mais embaixo, desbloquear todos. Aí sim, se eu clicar em desbloquear todos, o objeto passa a aparecer aqui desbloqueado. Então é muito útil quando a gente tem uma figura muito complexa, com muitos detalhes, e que você precisa de um fundo para poder saber já de antemão como é que vai ficar aquela figura diante do fundo, que é um céu, do fundo que, enfim, você vai definir. Aí eu vou concluir aqui essa pequena parte expositiva para falar, vou selecionar essa parte aqui, que está mais limpa, para falar daquilo que nós propomos, que é exatamente você fazer um organograma. Então, faz aqui um retângulo, Ctrl D, para você ter os outros retângulos, Ctrl D e Ctrl D. Então, fiz 3 retângulos. Vamos escolher esses retângulos aqui, para esses retângulos uma cor. Vamos colocar aqui um cinza discreto. Você pode também tirar essa cor de preenchimento e deixar apenas a borda, que é uma opção, inclusive, melhor. Bom, nós falamos para vocês da linha guia. Então, se você vir bem aqui nessa régua, clicar, puxar, vai vir uma linha guia, que aqui para mim aparece como azul. Tá? Você vai selecionar aqui um determinado objeto, vou dar um zoom em cima desse objeto, e vai ver que esse objeto está fora aqui do alinhamento. Então, você pode vir cuidadosamente e alinhar esse objeto. Vou para o segundo objeto, que está mais aqui no centro, clico em cima dele e alinho ele. Eu posso alinhar também com a seta para cima, a seta para baixo. Se eu apertar Shift seta, ele vai pulando mais rápido, tá? Então, olha só, e apenas só com a seta ele vai mais devagar, tá? Então, você aproveita, alinha, vou voltar aqui, e vou para o terceiro quadrado, e clicar em cima dele para fazer o alinhamento na minha linha guia. Vou tirar aqui o zoom, vou voltar para cá. Então, esses 3 quadrados aqui, vou selecioná-los, eles estão alinhados na horizontal. Tá? Então, perceba que este quadrado aqui mais acima, ele não está alinhado do ponto de vista vertical. Então, a gente pode fazer isso. Eu posso clicar nesse que está mais ao meio, definir, puxando daqui da lateral, na régua, definir uma linha guia, para poder, então, clicar neste de cima e colocar um seta para o lado, para que ele fique alinhado. Então, esses quadradinhos estão todos alinhados. Bom, então, para fazer meu organograma, eu tenho a opção de vir aqui em caneta e ir construindo, clicando aqui, dou 2 cliques aqui, aumento um pouco essa minha borda, aqui embaixo vou abrir a caixa de diálogo, que é a aba aqui do contorno, para poder deixar esse meu contorno melhor para a minha caneta. Tá? Então, eu posso clicar nessa reta que fiz, colocar um Ctrl D, vou ensinar mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu tirar essa linha aqui. Colocar um Ctrl D, então eu criei uma outra reta, e eu posso dar aliás, eu posso girar essa minha linha, olha só.
Então, eu girei a minha linha. Uma vez que eu tenha girado, eu coloco ela aqui mais central. Deixa eu só habilitar aqui alguém que está pedindo permissão. Pronto. Então, uma vez que eu deixo ela aqui mais centralizada, eu posso clicar com o Shift nessa barra aqui na lateral e ela aumenta proporcionalmente para um lado e para o outro. Certo? Então, eu vou botar a linha guia para cá, essa aqui. Vou clicar aqui nessa minha reta e ótimo. Então, eu posso clicar aqui nessa minha reta vertical, duplicar, trazer ela para cá, vou dar um zoom, clico aqui nessa minha alça, pronto, e vou dar um zoom bem pertinho para fazer um pequeno ajuste aqui desse encontro. Olha só. Aí eu aproveito, clico aqui, do Ctrl D, porque eu vou ter tirar aqui o zoom, eu vou ter aqui uma reta vertical necessária para este lado bem aqui, e pronto. Tá? Então, você pode também ir mexendo, fazendo ao seu gosto. Nós temos ainda uma outra opção, que é a última ferramenta aqui à esquerda do Inkscape, que é conector, onde você cria conectores de diagrama, que você já pega daqui, ó. Eu cliquei aqui na ferramenta, ao passar o mouse por cima da figura, você já vai ver aqui um ponto para fazer a conexão. Então, você já vem daqui e faz a conexão para cá. Daqui, faz a conexão para cá. Aqui, faz a conexão para cá. Tá? Então, ele te dá essa opção. Eu não gosto tanto dessa opção, porque às vezes ele dá uns probleminhas. Tá? Então, digamos, eu já estou fazendo um trabalho muito grande, de repente ele começa a dar um bug, um problema, eu não consigo resolver, eu prefiro fazer um pouco mais, digamos, manual, conforme eu mostrei para vocês. O conector seria para algo mais simples, pequeno, mais rápido, você ganharia um certo tempo. Então, para finalizar, você clica aqui em texto, clica aqui dentro do seu quadrado e coloca, digamos, diretor. Escolhe, se você clicar aqui 2 vezes em cima do texto, Ctrl A, você pode escolher uma fonte, a tua relação de fontes possíveis. Tá? Vamos mudar aqui um pouquinho a fonte, eu posso clicar aqui na alça, aumentar um pouquinho, ajustar, colocar a linha guia para ajustar. Posso fazer assim, para manter a mesma fonte, o mesmo tamanho, eu posso dar um Ctrl D, eu uso muito isso, e já trazer para cá. Olha só, Ctrl D e Ctrl D. Eu tenho a garantia de que a fonte está ao mesmo tamanho e o mesmo tipo de letra, certo? E aí eu coloco aqui, por exemplo, coordenador. Mas aí coordenador saiu um pouquinho aqui, é verdade. Aí você, nesse caso, não tem a opção de ter que diminuir mesmo. Tá? Você pode colocar aqui gestor, com nomes aleatórios. Aí você faz o alinhamento desse teu texto, a linha guia vertical que você criou. Pronto. Aí vamos terminar, colocar mais um aqui. Vamos supor que seja chefe do protocolo. Ok. Pronto. Então você fez aqui um organograma simples e pode vazar essas caixas clicando aqui na parte bem embaixo da paleta, a mais à esquerda, você pode encontrar a opção de tirar o preenchimento e colocar um contorno. Tá? Então, vou bem aqui, acionar aqui o contorno, colocar uma cor para o contorno e uma determinada espessura para ele. Olha só, vou ter aqui uma espessura. Você pode ainda, para ficar bem bonitinho, quebrar aqui um pouquinho as pontas do teu retângulo e pronto. Beleza, beleza, pessoal? Certinho. Vou só parar aqui a apresentação. Conversar um pouquinho com vocês. Saber se vocês fizeram a atividade que foi proposta, que foi organograma. Saber se vocês têm alguma dúvida no Inkscape.
Amanhã nós temos a aula de apresentação, ou a aula que vai tratar de arquivo de apresentação do tipo PowerPoint ou do tipo slide, com o Nunes Neto. É uma aula importante porque muitas dessas figuras que você está produzindo, você pode clicar e copiar dentro de uma apresentação. Nós mostramos aqui como você pode pegar a figura e colocar dentro do Word, dentro do Forms, da mesma forma você coloca dentro de um arquivo de apresentação, tá? Então, linkando, inclusive, com a aula de amanhã, eu posso chamar aqui o Google Apresentação, deixa eu achar aqui a opção, aqui, Google Apresentação, e eu posso iniciar uma apresentação, onde eu coloco o título da minha aula, vocês conhecem muito bem esse tipo de arquivo, e eu venho aqui em inserir imagem, fazer upload do computador, e venho aqui e coloco na minha apresentação aquela casinha que nós fizemos. Olha aí. Tá? Então, não tem segredo. Mas amanhã é interessante essa aula, porque o Nunes, ele vai... Aliás, eu não mostrei para vocês porque não estava apresentando, né? Desculpa. Deixa eu botar aqui, apresentar a tela. Vou repetir o passo. Tá? Então, vou abrir aqui, vou fechar primeiro, para poder abrir aqui o Google Apresentação. Tem aqui, Google Apresentação. Crio aqui uma nova apresentação em mais. Aqui, título, aqui eu faço os meus slides. Venho aqui na opção Inserir, que é no menu, Imagem, fazer upload do computador. Encontro meu arquivo aqui, que é essa casa, e pego aqui na alça, diminuo. Pronto, está colocada a minha figura na apresentação. Tá? Então, essa aula, como eu estava dizendo, essa aula é importante de amanhã, que vai tratar sobre a apresentação, porque o Nunes vai trazer algumas dicas interessantes. Inclusive, existe um site que parece um pouco com o Canva, no sentido de facilidade. O Canva é mais para você fazer banners ou posts para Instagram, redes sociais de uma maneira geral. Lá você faz infográfico, você faz relatório, você faz capa de Facebook. No caso do Prezi, que é o que eu estou falando agora para vocês, vocês podem utilizar para fazer apresentações mais bem elaboradas. Então, professor. Pois não. Fica lá. Deixa eu só concluir o que eu estava dizendo sobre o Prezi. Direito à tela, eu queria que o senhor voltasse mais uma vez, se for possível, que eu não vi. Nesse de apresentação? Aqui. Acho que tem uma internet muito lenta. Tá, eu volto. Desde a apresentação, esse último que o senhor botou a tela. Aí perfeito. Eu não cheguei a... Quem está falando? Iven. É isso? Não. Peraí. Irani. Vilani. Ok. Vilani que falou. Tá, eu repito já. Isso, eu estava dizendo para vocês que obrigado. Vocês têm a ferramenta PowerPoint, que conhece, que é do pacote Office da Microsoft. Tem essa opção do Google, que é o Google Apresentação, ou Google Presentation. E tem a opção de utilizar o Prezi. O Prezi não tem nada a ver com o Google, assim como o Canva também não tem nada a ver com o Google. Eu estava falando para vocês que o Canva te abre possibilidade de fazer rapidamente um banner para rede social, uma capa para Facebook, um infográfico, coisa do tipo. E o Prezi, que ele não é do conjunto de ferramentas do Google, ele te possibilita fazer slides que vão ficar assim muito bonitos. Tem a versão paga e a versão gratuita do Prezi. Tá? Então, eu aconselho vocês darem uma olhada, aqueles que já estão dominando o PowerPoint podem pensar em usar algumas coisas no Prezi. Tá? Eu acho uma coisa ou outra, acho interessante, dependendo de uma apresentação que você vai fazer. Uma defesa, por exemplo, de dissertação de mestrado, você já está cansado do PowerPoint, quer fazer uma apresentação bem bonita, para uma palestra, o Prezi cai bem. Tá? Então, dei uma olhada depois lá. Não sei se o Nunes Neto vai falar do Prezi, mas eu só estou dizendo para vocês que se pode ir além daquela simples apresentação do PowerPoint que você já conhece muito bem. Eu vou voltar aqui para mostrar
como inserir uma figura na apresentação do Google, mas amanhã o professor Nunes vai falar melhor sobre isso. Tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Alguém pediu que eu repetisse, tela compartilhada. Pronto, então você vem aqui em Google Apresentação, você vai encontrar bem aqui do lado do ícone onde tem a sua foto, e aqui os apps da Google. Opa, tá aqui. Então tem aqui o app Apresentações, você clicou, criar uma apresentação, clique aqui em mais. Criada a apresentação, você vai colocar aqui o título, como, por exemplo, aula de ciências. Quer inserir uma figura? Sem problema. Você vem aqui, inserir imagem, fazer upload do computador, clica aqui na imagem que está no seu computador, traz para cá, clica aqui na alça, diminui ou coloca o tamanho que você quiser a imagem, e como eu estava dizendo, aqui foi só para linkar com a aula de amanhã. Tá? O professor Nunes Neto vai explicar com mais detalhes como fazer isso. Certinho? Tem para tirar a dúvida? Alguém mais tem dúvida? Sentiu? Sim, Eu, professor, foi tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, obrigada. Olha o chat, professor. Pronto. Opa, professor Gentil, aqui é o Paulo. Eu gostaria de uma conclusão. Eu percebo que o senhor usa muito as linhas para fazer o alinhamento, que é um recurso muito bom para a gente ter uma ideia se o documento está alinhado, as figuras estão alinhadas. O senhor também poderia falar um pouquinho sobre aquele recurso em objeto, alinhar e distribuir. Também ele é muito prático na hora de alinhar os objetos um ao outro, em relação à página, centralizar, enfim. Isso, perfeito. O alinhamento, ele é importante quando tu tens vários objetos, então tu define a tua linha guia e o teu objeto que está sendo movimentado, ele tem uma atração pela linha guia. Tá? Então, essa opção você tem lá no Inkscape. E também tu tens a opção de um objeto ter atração por um outro objeto. Quando tu vai no canva.com, isso já é automático. Eu acho muito prático a ferramenta do site canva.com, porque se tu tem um título, um texto, e você bota um subtítulo, e você mexe um pouquinho, ele já vai alinhando com o título que está mais acima. É bem prático. O Inkscape faz isso, mas você tem que botar a opção lá, se quer alinhar a tua linha guia, ou se quer alinhar o teu objeto, então você tem essas opções lá no Inkscape. Você pode pegando vários objetos e tentando ver essa atração que um vai ter pelo outro, certo? Então, tem a opção lá que esse distribuir alinhamento entre objetos, alinhamento por linha guia, e você vai encontrar aqui na opção do próprio objeto, tá certo? Alguém tem mais alguma questão? Deixa eu só ler aqui rapidamente o chat, me preocupei agora com a hora. Sim, tem como salvar em EPS, vai em menu arquivo, ok, pode salvar em EPS, que é o PostScript encapsulado. Diego, geralmente ele não perde a qualidade, verdade. Se eu perdi alguma informação aqui. Formato EPS. A qualidade da imagem que a gente tem promete a vetorização, não estou conseguindo uma imagem nítida depois que vetoriza. Não, depois que você vetoriza, a imagem fica muito boa, tá? Então, você consegue uma qualidade perfeita. O que pode estar acontecendo é que tua figura vetorizada, tua figura em nodos, ela não está legal. Tá? Então, você trouxe uma imagem, por exemplo, ruim de bitmap, vetorizou para uma vetorização ruim. Tá? Então, não vai adiantar, porque o teu vetor ele já está ruim por conta dos nodos que não ficaram bem arranjados. Mas se você faz, por exemplo, um pequeno ajuste na tua imagem vetorizada, você consegue uma qualidade muito boa. Como, por exemplo, se você pegar um texto
no Inkscape e transforma para caminho lá na opção, no menu caminho. Então, aquele texto, você, ao exportar para PDF, por exemplo, quando a pessoa aumentar ou der um zoom no teu PDF, aquele texto está perfeito. Tá? Então, da mesma forma, as figuras que você faz vetorizadas no teu Inkscape. Se a pessoa ainda ficar com dúvida, pode me procurar no privado, deve estar com algum probleminha aí nessa transformação de bitmap para vetorização. Não estou conseguindo acessar o Inkscape, a gente falou um pouco a respeito de baixar, talvez esteja com dificuldade em baixar o aplicativo. Só agora liberado para participar, a qualidade da imagem que a gente tem compromete a vetorização, compromete, se você tem uma qualidade ruim, então você vai gerar um conjunto de nodos ruim, certo? Compromete muito. Não estou conseguindo uma imagem nítida, depois que vetoriza, tá, já tinha lido isso, tal. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma observação? Gentil. Pois não. Aqui é Cecília de Caxias, eu queria tirar uma dúvida sobre o Forms. Assim, a gente está pensando em elaborar um simulado, eu queria saber se a gente pode utilizar o Canva para fazer tipo o banner do simulado. Perfeito, muito bom. Eu recomendo que façam isso, porque você consegue uma produção de alta qualidade em pouquíssimo tempo. Certo, tá, obrigada. Recomendo que façam isso. Mais alguma dúvida? Professor Gentil, Diga lá. só fazer uma perguntinha, essa aula de hoje também vai estar disponibilizada também no Classroom, não vai? Perfeito. Até o final da tarde a gente disponibiliza. Então tá certo. Obrigado. É isso mesmo. Tranquilo. Como a gente teve um pouquinho mais de tempo aqui, que estava preocupado com a hora, os que iam perguntar, então, só compartilhando aqui a minha tela do Inkscape. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Tá. Pois não. É a Andréia. Diga, Deixa eu lhe Andréia. falar, eu fiz no Canvas um folheto, porém, aí eu salvei em PDF, mas eu não consegui postar no WhatsApp. É porque você salvou em PDF, tu tens que salvar com formato PNG. Quando PNG, tu clica, né? Isso, quando tu clica lá em baixar ou salvar, que fica no canto superior direito, então vai ter várias opções, salvar em PDF, salvar em JPEG, salvar em PNG, escolha a opção PNG, porque a opção JPEG, ele salva no formato com baixa qualidade, e a opção PDF, ele salva no formato de documento. Então, escolhe PNG, e aí você anexa lá no WhatsApp, é tranquilo. Agora mesmo, fiz rapidamente, eu entrei no Canva, fiz a figura do aviso da nossa aula, salvei em PNG, colei lá no WhatsApp, e vocês viram lá, formando do horário da aula. Ótimo, beleza, obrigada. professor, deixa eu tirar uma dúvida aqui. A pessoa que comentou um pouco sobre o alinhamento, se quiser ficar no final da aula, a gente volta lá no Inkscape e fala um pouquinho mais. Diga lá, pois não. Professor, na hora que eu fui colocar na extremidade das linhas, aquela setinha, né, a ponteira, Sim. Quando a seta estava na vertical, a ponteira ficava na horizontal. Não sei porque ele não pegava na vertical também a setinha. Né? Tu tá no teu computador agora? Estou. Tá? Estou. Tu pode compartilhar a tua tela? Deixa eu abrir aqui o... Tá. É que eu estou no celular, vou abrir aqui o Inkscape. Tá. Então, quando tu abre no computador, aí a gente passa para a próxima dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor, a atividade a ser entregue, ela é em formato de imagem, PNG, SVG, qual é o formato que a gente carrega lá? Formato de imagem você escolhe. Ou PNG, ou pode até colocar em PDF, ou pode colocar em SVG, que é do Inkscape, tranquilo. Como eu falei para vocês, o formato SVG, ele abre no teu navegador. Lembre quando eu falei naquela primeira aula, dessa possibilidade de você fazer um certificado, e esse certificado você alterar até mesmo pelo bloco de notas, para mim isso é fantástico. E esse arquivo SVG, ele abre no teu navegador tranquilamente, sem problema.
Vou voltar aqui para a apresentação. Alguém mais tem um comentário? O que o professor estava falando agora há pouco, a respeito de distribuição, deixa eu voltar bem aqui no Escape, é essa opção que você vai ter aqui, ó, em caminho, objeto, alinhar e distribuir, a penúltima opção, você vai clicar, vai abrir essa caixa de diálogo, então você vai definir como é que você quer o alinhamento, se você quer centralizado em relação aos objetos, tá? Se você quer dessa forma que vai haver uma separação fixa entre eles, rearranjar os objetos, tá? Então você tem várias opções. Lembrando que quando você tem, deixa eu só voltar aqui para autorizar alguém que acabou de pedir permissão para entrar. Pronto. Então, lembrando que quando você tem uma linha guia, eu vou dar um zoom bem aqui para vocês observarem isso. Tá? Você tem uma linha guia, você tem a opção, quando você, deixa eu só tentar lembrar bem aqui, aqui você faz isso, pronto. Não, aqui, deixa eu ver. Tem uma opção, é porque eu não sei isso de cor. Eu posso depois mostrar isso para vocês. Tem uma opção que você marca, que os teus objetos, eles vão sendo alinhados à tua linha guia, tá? Então, você vai escolher, por exemplo, colocar, digamos, dois retângulos desse tipo, seleciona os dois, e você escolhe, clicando nessa opção aqui, eles ficam alinhados, então você ganha um certo tempo. Por exemplo, se você tem aquelas caixas que a gente tinha colocado para poder fazer o nosso organograma, elas estão desalinhadas, certo? Você seleciona todas três, clica nessa opção aqui, clicou, pronto, elas estão alinhadas do ponto de vista horizontal. Tá? Então, você pode deixar as três marcadas e alinhá-las do ponto de vista... Cadê? Sumiu aqui. Opa. Então, você pode ter elas desalinhadas do ponto de vista vertical. Aqui. Vale desalinhar mais ainda. Você marca as três, seleciona as três, e elas podem ficar alinhadas do ponto de vista vertical, tá? Então, você trabalha aqui com alinhamentos. Eu não gosto muito de alguns tipos de alinhamento forçado, de atração que ele faz, porque dependendo da tua arte, atrapalha. Mas aí você pode desabilitar, habilitar aqui sem nenhum problema. Tá certo? Podemos, então, terminar? Tranquilo?